Boa noite. Quando nós vimos que o Zola nos falou sobre a esperança, o Luiz de Maio sobre a criação, a Gênese, achamos prudente trazermos um tema em continuidade, qual seja os habitantes de Capela. Anos atrás, quando lemos pela vez primeira esta obra do comandante Edgar Pereira Armonte, nós tecemos comparações. Estudei no Instituto de Educação Otoniel Mota. Ali, quem perde, quem não passa de ano, tem mais uma oportunidade, apenas. Se tiver nova bomba, vai estudar em escola particular. Foi assim pensando, pois que nós notamos que Capela, uma estrela da constelação de Cocheiros, distante 43 mil anos da Terra, tinha no seu bojo criaturas que já haviam se desenvolvido espiritualmente em todos os sentidos, mas tem sempre os retrógrados, como está acontecendo no nosso planeta. Nós estamos observando que nós pegamos pelo Evangelho, que são, aliás, o livro dos Espíritos, nos dá os estágios, as classificação dos mundos. E nós temos que mundos primitivos nas primeiras encarnações. Depois o nosso, mundo de expiações e provas, aonde predomina o mal. Mundos de regeneração, pouco a expiar. Mundos ditosos, predominância do bem. Mundos celestes ou divinos, aonde impera o bem. Nós notamos que em Capela, aquelas criaturas, como aqui acontece, que não acompanhavam a marcha do progresso, havia necessidade de um expurgo, de um exílio, de um degredo para aquelas criaturas. E estudando planetas que tivessem condições de receber aquelas criaturas, notaram que a Terra, que estava nos seus primórdios, há 12 milênios, poderia recebê-los. Nós, então, fomos observar o porquê dessas questões. Voltamos a vista para o nosso planeta. O que vem acontecendo no mundo, no nosso planeta atualmente? Acidentes, homicídios, laticínios, desentendimentos religiosos, guerras, assaltos, roubos, falcatruas, corrupção e etc. Depois não podemos reclamar dos tsunamis, das enchentes, dos desabamentos, dos acidentes extraordinários e dos fenômenos considerados naturais, pois eles são responsáveis por uma reprimenda, um alerta às criaturas, mormente aqueles que estão vivendo desregradamente, sendo chamados a uma vida de bondade, cortesia, amizade, honestidade, pontualidade, respeito, obediência aos preceitos nobres e religiosos. Então, com vista à mudança no estado evolutivo do nosso planeta, de provas e expiações, para o planeta de regeneração, já estamos sendo preparados. Nós temos visto aí, pelas comunicações diversas dos espíritos, que o nosso planeta já está sendo preparado para nos tornarmos um planeta de regeneração. Então, observamos
que nós, estudiosos das coisas celestes, devemos nos conscientizar de que estamos aqui para progredirmos espiritualmente, e não só técnica, cultural e materialmente. Lá na distante constelação de Capelas, a 45 anos-luz, está a estrela Capela, muito maior que o Sol. A sua densidade é tão fluídica que pode ser confundida com o ar que respiramos. Sua cor amarela mostra que é um Sol na sua juventude, e por ser um Sol, é habitado por seres bastante evoluídos. Isto remete ao conceito do pensamento expresso na Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quer dizer, o pensamento divino precisa de intermediários individualizados para plasmar e criar e dar forma às manifestações individuais da vida através do Verbo. Então nós vemos em Moisés aquelas prenúncias, e Deus disse: a luz se faça, e a luz foi feita. E faça-se as matas, as florestas, e tudo que o Verbo quis, se fez. Foi por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Podemos dividir o processo evolutivo da Terra em 3 ciclos. Me perdoem eu estar lendo porque a senilidade nos atingiu, e nós que em 1979, em 2009, aliás, fazíamos essa mesma palestra no Mariano do Nascimento, porque lá se faziam outrora cirurgias espirituais. Enquanto as pessoas estavam sendo operadas, nós fazíamos palestras. O Toninho Lorenzato, depois eu, depois a doutora Regina. Mas os tempos passados não está tão longe. 2009 para 2015, apenas 6 anos. Mas parece que a nossa memória, os nossos neurônios se enfraqueceram, e hoje nós temos que recapitular lendo. Podemos dividir o processo evolutivo em 3 ciclos do nosso planeta. O primeiro ciclo, a fase pré-história, quando os arquitetos siderais concluíram os primeiros estudos e experimentos para fazer a migração do mundo animal para os seres humanos. A partir daí, com a chegada dos exilados de Capela, a raça adâmica, e a corrupção moral que se instalou na civilização atlante, onde tiveram os cataclismas que exterminaram essa civilização. Nós observamos, nós lemos, há uns tempos, que é um cometa que periodicamente passa nas proximidades de nosso planeta, o cometa de Halley. Numa de suas passagens, ele fez com que o eixo da Terra, que era horizontal, se perpendicularizou. E nós temos, então, a catástrofe de Atlante, onde os capelinos que ali habitavam tiveram aquela região submersa, e nós conhecemos hoje a cidade submersa de Atlântida. Eu creio que é aí que surgiu, na imersão destas terras e a imersão de águas, o Oceano Atlântico. O segundo ciclo dessa fase evolutiva, que consta que os sobreviventes desses cataclismas termina com a vinda do Messias, o maior médium
do Cristo planetário que passou por aqui, Jesus. O terceiro ciclo começa com o ato de sacrifício do Divino Mestre e termina com o exílio planetário que os habitantes da Terra terão que passar no terceiro milênio. Nós lembramos também, e muitos já leram, além dos que já leram Os Exilados de Capela, eu creio que muitos companheiros tiveram a oportunidade de ler do espanhol J.J. Benítez, Cavalo de Troia. Ele pinta ali um quadro, é fictício, de que ele, como militar, tinha estado numa nave, e essa nave viveu nos tempos de Jesus, e pinta ali os seus quadros à sua maneira. O próprio Emmanuel nos explica que há muitos milênios, um dos orbes do cocheiro, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos, cheios de piedade e virtudes. E após outras considerações, acrescenta: as grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades pertinazes no crime aqui na terra longínqua. A permuta de populações entre orbes afins de um mesmo sistema lideral e mesmo de sistemas diferentes ocorre periodicamente, sucedendo sempre a expurgos de caráter seletivo, como também é fenômeno que se enquadra nas leis gerais da justiça e sabedorias divinas, porque vem permitir reajustamento oportunos, retomadas de equilíbrio, harmonia e continuidade de avanços evolutivos para as comunidades de espíritos dos diferentes mundos. Os escolhidos nesse caso foram os habitantes de Capela, que, como foi dito, deviam dali ser expurgados para por terem se tornado incompatíveis com os padrões de vida moral já atingidos pela evoluída humanidade daquele orbe. Nós buscamos no Google alguma informação sobre exílio. Se as pessoas que são exiladas são também condenadas juntamente com suas famílias. O político é condenado a sair do Brasil, a viver em outro país. Ele pode levar consigo a esposa e os filhos, ou não. Não conseguimos chegar a um denominador. Mas nós observamos que para os exilados de Capela, evidentemente, somente aqueles que para cá vieram, os que não estavam acompanhando a marcha evolutiva daquela estrela, daquele planeta, daquele lugar. Então, se tem que foram indivíduos que para aqui vieram, sem que fosse necessário trazerem suas famílias. Então, já pensaram a gente ser obrigado a se afastar do convívio daqueles que a gente ama, ser exilado para um lugar distante? Ou como se sentiriam, ou como se sentem, como se sentiram esses capelinos na época de então? Mas eles trouxeram progressos. Nós observamos inicialmente que, além da China populosa, os capelinos também foram habitar no Egito. E, além dos egípcios haverem aprisionado os hebreus, e com eles construído palácios, monumentos, pirâmides,
Uma das mais curiosas é a pirâmide de Quéops, que tem 150 metros e que, num determinado interstício do ano, uma de suas sombras projetadas do ápice até o solo corresponde em medida, em escala métrica, à distância da porta da pirâmide até a porta do faraó. Já muitos engenheiros nossos pelejaram como seria possível isso, porque os capelinos eram muito mais adiantados. E nós sabemos que em terra de cego, quem tem um olho é rei. E eles tinham muito mais cultura que os habitantes da terra. Por esta razão é que trouxeram muitos ensinamentos. Quem pode, por exemplo, mentalizar, idealizar uma coisa que nunca viu na vida? Oh, mas eu já vi a roda. Então vamos bolar a roda. Vamos bolar o carrinho, vamos bolar o automóvel, vamos bolar o prato. Comia-se em cuias, não é? Cabaças. Ali se transportava água. Então, com o advento desse povo mais evoluído, nós fomos também, o habitante do planeta Terra também foi evoluindo. Mas acontece que está previsto que nesse século, aliás, nesse milênio, nesse século, não sei se seria possível, nós já estamos no 15, né? do século 2015. Talvez seja. Nós temos que nos preparar para acompanharmos a marcha do progresso. A gente vê em todos os sentidos o quanto que está se estendo de progresso. Todas as partes evoluindo. E o ser humano, como criatura, tendentes a essa evolução, porque é uma coisa interessante. A evolução é uma máquina que não tem freios. Ela tem uma marcha contínua. Ninguém consegue estancar a evolução. Nós vemos que nós podemos estacionar, retrogradar jamais. Ninguém retrograda. Nas múltiplas reencarnações que tivemos, sempre vamos somando, aprendendo sempre coisas novas, nos aprimorando, chegando mais em direção ao nosso Pai. O Emmanuel descreve a cena da seguinte forma: foi assim que Jesus recebeu a luz de seu reino de amor e de justiça, àquela turba de seres sofredores e infelizes. Com sua palavra sábia e compassiva, exortou aquelas almas desventuradas à edificação e consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmos. Mostrou-lhe os campos de lutas que desdobravam na terra, envolvendo-os no halo bendito de sua misericórdia e de sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-os sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres desolados e aflitos, que deixaram atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios, da saudade e da amargura, reencarnar-se-iam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem um paraíso perdido no firmamento distante. Por muitos séculos não veriam a luz de capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus
e confortados na sua imensa misericórdia. Nós vimos que uma pessoa que mora, que reside numa cidade evoluída, que tem hospitais, supermercados, comércio, indústria, emprego, e de repente ela se vê compelida a mudar para uma cidade pequena, onde ela não tem hospitais com recursos, não tem indústrias e comércio para oferecer emprego, que ela se vê obrigada a se deslocar sempre para uma cidade maior. Nós poderíamos comparar, de uma maneira meia rústica, o degredo dos capelinos para a terra como alguém que estivesse num céu e fosse transferidos para o inferno. Essa questão de céu e inferno, criado por algumas religiões, é tão somente baseado nessas circunstâncias. Como os capelinos tinham um ambiente, um ar rarefeito, semelhantes ao nosso, mas muito mais purificado, uma espécie de um sol nascente, de um sol jovem, vindo para a terra, nesse nosso ambiente, onde nós sentimos quem pesa 50 quilos caminhando, sentindo 50 quilos. Eu acredito que os capelinos, mesmo que pesassem 200, quando lá, eles volitavam, não sentiam o peso da matéria. Nós aqui sentimos demais os nossos pesos, por causa também das nossas múltiplas imperfeições. Mas nós temos que nos preparar, porque também esse planeta de provas e expiações entrará no eixo, passará a ser um planeta de regeneração. E que nós vemos aqui, então, as faltas a serem muito menores, muito pequenas. Aqui é crescente, eu acredito que está se chegando num denominador final, isso que a gente vê constantemente através da imprensa. Eu fiz um apanhado no jornal A Cidade, do fim do ano, e é uma página onde, a B4, onde saem as manchetes das coisas interessantes. 24 de dezembro de 2004, Santa Casa de São Paulo afasta provedor. Polícia prende 13 por tráficos no Rio. Líder do Comando Vermelho é preso no Rio. 28 de dezembro de 2014. Polícia prende 6 indonésios. Aí mataram um nosso lá. Investigação do FBI é questionada. Bispo defende união bissexual. 29 de dezembro de 2014. Pedreiro assaltado na porta de casa. PMs prendem motociclista. 2 pessoas são presas por hora. 3 de janeiro de 2015. Acidente mata ciclista na região. Homem é ferido a marretadas. Adolescente esfaqueia o tio. E nós todo dia pegamos o jornal ainda e encontramos notícia desse tipo. Eu acredito que, dentro em breve, motivados pela necessidade de progresso espiritual, essas coisas serão apenas história, pertencerão ao passado. Oxalá isso ocorra rapidamente, que nós possamos olhar para a nossa retaguarda e verificarmos que hoje, isso nós já notamos, melhoramos muito. No século passado ainda existiu o duelo, onde por decar aquela palha, um tapa no rosto, armas, e um dos dois haveria de morrer. Isso já pertence ao passado, então nós olhamos hoje então, que já superamos essa fase. Oxalá possamos então superar todas essas fases pelas quais são negativas, para nos prepararmos para esse planeta de regeneração que haverá de advir.
Que Jesus esteja sempre conosco, nos iluminando, para que consigamos tal êxito. Muito obrigado.